Boa noite e a paz do Senhor esteja com todos. Nós vamos dar início à nossa reunião, como fazemos todas as quarta-feiras, mas primeiro vamos meditar na palavra de Deus e depois orarmos. Então eu convido a todos a abrirem a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 ao 13. É um trecho comprido, mas creio que Deus falará ao nosso coração, em nome de Jesus. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelos quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso, mesmo empregando todo o nosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se estas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem estas coisas não existem está cego, vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado e eleição. Porque fazendo isso, não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas, mesmo que já tenhais conhecimento delas e estejais firmados na verdade, que já está convosco. Considero justo despertar-vos por certas lembranças, enquanto ainda estou neste tabernáculo. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença, queremos pedir a unção do Teu Santo Espírito para meditarmos na Tua palavra. Rogamos que o Senhor esteja falando ao nosso coração e que possamos estar atento ao guiar do Teu Santo Espírito. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então, vamos considerar alguns pontos das palavras de Pedro nesse trecho que nós lemos, para a nossa meditação dessa noite. Em primeiro lugar, quando ele diz que nós temos alcançado a fé preciosa por meio da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra também foi confirmada pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, quando Paulo diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. A fé verdadeira, a qual foi concedida pelo próprio Senhor Jesus Cristo a todos os que nele creem. Então leva a uma contínua vida transformada, onde as obras são realizadas não para ganhar a salvação, mas como um ato de gratidão e obediência ao amor recebido,
como nós temos aprendido. Tanto que o autor do livro de Hebreus nos diz lá na sua carta, Hebreus capítulo 11, versículo 16. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. E também nas palavras de Paulo, quanto à importância de vivermos em fé, e não por aquilo que vemos ou sentimos, mas pela fé, na qual ele desenvolveu e concluiu o seu ministério. O ministério que o próprio Senhor Jesus lhe entregou. Isso está escrito lá em 2 Timóteo 4:7, quando Paulo diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então nós vemos que na nossa vida cristã, a fé é primordial em todos nós. E nós não podemos abrir mão da fé em Cristo Jesus. O segundo ponto diz: pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, temos graça e paz multiplicada. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Então, o conhecimento da palavra de Deus é a fonte da graça e a paz, as quais foram doadas a todos quanto creem em Jesus e assim passam a viver com mais equilíbrio, com mais sabedoria e experimentando a paz que excede a todo entendimento. Então, o conhecimento da palavra de Deus é também de suma importância. O terceiro ponto diz: temos o poder de Deus em tudo que diz respeito à vida cristã. E isso pelo pleno conhecimento do Senhor Jesus, que nos chamou por sua própria glória e virtude. Então, quando passamos a conhecer a palavra de Deus, também vamos ter o conhecimento a respeito do Senhor Jesus Cristo e da sua obra, que Ele que nos chamou para estarmos junto a Ele. Lemos lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O poder de Deus que opera em nós vem através da ação do Espírito Santo, o qual nos capacita para sermos testemunhas da graça e do amor de Deus. E isso agimos com fidelidade e gratidão, não sendo então de origem humana, mas sim sob a autoridade do Espírito Santo e também, evidentemente, vivendo na dependência do Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto: o Senhor Jesus nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas nos tornamos participantes da sua natureza. Ser participante da natureza divina é transbordar os frutos do Espírito. Ser participante da natureza divina é exalar o bom perfume do Senhor Jesus Cristo, por onde quer que andarmos. É termos um coração disposto a ser ensinados, ou seja, disposto a aprender, sermos mansos e humildes e perdoando-nos a quem nos ofendeu. É amar incondicionalmente como fomos amados pelo Senhor Jesus. E fica claro nas palavras de Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, quando ele diz: assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas.
e assim agirmos como também fomos exortados por Paulo em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, quando ele diz: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. O fato é que precisamos crescer em nossa caminhada de fé a cada dia, nos tornando mais parecidos com o nosso único modelo, o nosso exemplo de vida e conduta, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, assim como lemos nos versículos iniciais, precisamos nos empenhar em acrescentar à nossa fé as seguintes coisas. Primeiro, virtude. Por definição, representa a excelência moral, força interior e a disposição constante da alma para praticar o bem. Ou seja, significa viver segundo os padrões bíblicos, os padrões de pureza, integridade e santidade, e também submissão ao poder de Deus que opera na nossa vida. O outro ponto que ele citou foi conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus engloba a compreensão das verdades bíblicas, assim como da vontade de Deus para as nossas vidas. E assim, praticando esses conhecimentos, teremos sabedoria, teremos proteção contra as falsas doutrinas, teremos a nossa renovação constante, o nosso crescimento espiritual e vida de oração em um relacionamento sincero com o Senhor Jesus. Isso nos traz o conhecimento da palavra de Deus. Também foi citado domínio próprio. Como sabemos, é um dos frutos do Espírito Santo, que nos capacita a controlar a ira e também a nossa língua. Mas, principalmente, nos leva a nos submetermos à direção do Espírito Santo e assim nos leva a evitarmos os impulsos da nossa carne. Outro ponto, perseverança. É a nossa constante permanência em fé em nos mantermos debaixo da dependência de Jesus Cristo. Mesmo diante das dificuldades ou provações, como nós ouvimos na mensagem de domingo, onde o Senhor, na sua infinita bondade e amor, as transforma em esperanças, em plena confiança no Senhor Jesus. Também foi citado piedade e o amor. Se refere à nossa reverência, à nossa devoção e respeito ao nosso Deus, transformando-nos em verdadeiros adoradores, sinceros ao Senhor. E também foi citado, por último, fraternidade. Conforme a palavra de Deus nos ensina, fraternidade é o amor prático e constante entre os irmãos e também ao próximo, refletindo o amor de Jesus Cristo e assim seguindo o seu exemplo. O apóstolo Pedro também enfatiza que ao praticar esses ensinos de uma forma constante e crescente, não seremos ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também nos exorta que precisamos nos esforçar cada vez mais para afirmar o nosso chamado e a nossa eleição, a fim de não tropeçarmos, nos desviando dos propósitos de Deus que Ele os tem para cada um dos seus filhos. Uma coisa que deve chamar a nossa atenção, é o fato de Pedro ter cuidado sempre ao lembrar a igreja daquela época a respeito desses ensinamentos, apesar de que já terem o conhecimento deles. Então não podemos nos sentir melindrados quando dos cuidados repetitivos quanto à insistência em que devemos praticar os ensinos da palavra de Deus,
pois assim estaremos firmados nas verdades já aprendidas e compreendendo o quanto é de suma importância sermos também despertados nesse sentido e em todo o tempo, enquanto nesse mundo nós permanecermos. Amém? Meditando então nesses versículos, precisamos fazer duas perguntas a nós mesmos. Sempre que ouvirmos a respeito da palavra de Deus e também sempre que ouvirmos algum ensinamento da palavra de Deus, devemos fazer duas perguntas. A primeira: já ouvi o ensinamento a respeito desse trecho da palavra de Deus? Ou seja, quando você ouvir um trecho da palavra de Deus, quando você ouvir um ensinamento, pensa um pouquinho, já ouvi sobre esse ensinamento? E responde para você mesmo. Dependendo do tempo que estamos na igreja, a nossa resposta será com muita probabilidade de ser sim, já ouvi muitas vezes sobre esse assunto ou sobre esses versículos citados. Mas a segunda pergunta que devemos fazer a nós mesmos, e na minha opinião, a mais importante é: estou praticando em todo o tempo e em todo lugar esses ensinamentos que já aprendi? Essa resposta você deve dar a si mesmo. E eu espero que a nossa resposta, ao sermos questionados por nós mesmos, seja igual, ou seja, esteja de acordo com as palavras de Tiago, lá na sua carta, capítulo 1, versículo 22 ao 25, quando ele diz: sedes praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado em tudo que fizer. Nós não vamos meditar nesse versículo, eu apenas citei para relembrá-lo, mas não vou comentá-lo porque nós estamos estudando aos domingos a respeito desse livro e nós vamos chegar nesse trecho. Mas é bom nós estarmos atentos aos ensinamentos da palavra de Deus, todos aqueles que nós temos ouvido, seja antigo, seja mais recente, temos realmente praticado esses ensinamentos ou temos esquecido deles? Então, nesse sentido, eu convido a todos a orarem hoje e sempre por uma igreja que ouça e pratique em todo o tempo a palavra de Deus. Esse deve ser a nossa meta, praticar aquilo que nós temos aprendido, não para a nossa honra, mas para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido a todos, então, a ter esse tempo de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.